Nós daremos início às atividades de conteúdo. O nosso tema desta manhã são as novas relações de trabalho na saúde sob a ótica da reforma trabalhista. Para abordar este tema, nós convidamos o Dr. honoris causa em ciência, PhD em sociologia pela Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, professor titular da Faculdade de Economia e Administração e da Fundação Instituto de Administração, ambas da Universidade de São Paulo, a USP, pesquisador da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas e consultor em relações do trabalho e recursos humanos. Vamos receber o professor José Pastore. Muito bem, bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui neste evento da área da saúde. O presidente Youssef já destacou bastante a importância desse setor e deu, do alto da sua competência, uma descrição muito acurada sobre a heterogeneidade de atividades que existem no setor da saúde e a heterogeneidade de profissionais que também formam o corpo de atendimento de hospitais, de clínicas, de laboratórios, de home care e de várias outras modalidades de atendimento da saúde. Esse setor ele se caracteriza, sobretudo, pela extrema heterogeneidade. Claro que todo setor tem um grau de heterogeneidade, mas a saúde tem, talvez, o grau máximo de heterogeneidade. Há profissionais de todos os tipos e atividades de todos os tipos em horários de todos os tipos. Então, convém entender o que é essa nova quadra de leis no Brasil, no campo do trabalho. E eu vou focalizar aqui, basicamente, duas leis. A lei da terceirização e a lei da reforma trabalhista. São duas leis recentes, deste ano, e que elas terão um grande impacto, acredito eu, ao longo do tempo, nas relações do trabalho do Brasil. O Brasil se caracteriza por um relacionamento entre empregado e empregador de alta desconfiança e muita adversariedade. Empregado não confia no empregador, empregador não confia no empregado. E, volta e meia, essa desconfiança se transforma numa ação judicial. O Brasil gasta, no conjunto, cerca de 35 bilhões de reais com ações trabalhistas por ano, sem contar as despesas que as empresas têm na contratação dos seus advogados, na alocação do seu preposto, na paralisação de muitos serviços, o que pode elevar essa cifra a um nível estratosférico. Se nós tivermos nessas duas leis uma boa ajuda, acredito que podemos, ao longo do tempo, não de hoje para amanhã, ao longo do tempo, construir no Brasil um ambiente mais amigável dentro do trabalho. Isso é muito importante, em primeiro lugar, para as próprias pessoas.
pois o conflito desgasta emotivamente as duas partes. Em segundo lugar, para as empresas, porque isso eleva a produtividade. Muitas pesquisas mostram que o conflito é um péssimo ingrediente para a produtividade. A eliminação do conflito ou a atenuação do conflito ajudará muito a elevar a produtividade das empresas. Isso será muito importante para os empregados, porque elevando a produtividade, haverá possibilidade de aumentar a remuneração dos empregados. E, finalmente, é muito importante para o país, porque o Brasil sofre cronicamente de um baixo nível de produtividade do trabalho, que não se altera há muitos anos, não é culpa de nenhum governo, mas são décadas em que a curva da produtividade do trabalho é uma reta horizontal parada, assim, que não se mexe ao longo das décadas. É um verdadeiro eletrocardiograma de morto, né? Não se mexe. Então, elevar a produtividade é crucial para o crescimento econômico. Então, nós estamos vendo essas duas leis como contribuidoras para a melhoria das relações do trabalho e para a melhoria das condições econômicas do país. É claro que elas sozinhas não podem fazer tudo. O Brasil precisa ainda de muitas outras reformas, além dessas duas. Mas elas têm uma importância muito grande no campo do trabalho. E, em especial, naqueles setores em que o fator trabalho é o predominante da atividade econômica, como é o caso da saúde, em que talvez 70%, 80% do custo dos serviços de saúde estão todos eles concentrados no trabalho. Esse material que eu vou apresentar fica à disposição de todos. Eu pediria para a coordenação do evento depois distribuir por e-mail para todos. Não precisam fotografar, tomar nota, mas se quiserem fotografar, pode fotografar também. Eu vou relacionar aqui alguns problemas que me parece que são os mais críticos na área da saúde, no campo trabalhista. Um deles diz respeito à jornada de trabalho, que o Dr. Youssef já destacou aqui. O setor precisa de jornadas variadas, então ele precisa de flexibilidade e versatilidade. A CLT atual não permite isso. A nova lei vai permitir isso. Um outro elemento ligado também à jornada é a questão de compensação de jornada, que hoje depende muito de negociações coletivas com os sindicatos, demoradas, onerosas, conflitivas. Agora, isso poderá ser acertado entre empregado e empregador. Afastamento da gestante e lactante em locais insalubres. A situação atual hoje é também de grande rigidez. Tome-se o caso de um hospital, por exemplo, o hospital como um todo é considerado um ambiente insalubre. De tal modo que, quando a mulher engravida, ela tem que ser afastada praticamente do serviço, porque não tem aonde colocar uma pessoa dentro de um ambiente insalubre. A nova lei vai mudar esse modo de ver e vai trazer aqui uma flexibilidade que eu acredito que será de grande importância para hospitais, para clínicas, para laboratórios, que todos eles têm locais insalubres. Terceirização é um outro tema que o setor da saúde tem necessidade de utilizar devido à grande heterogeneidade e à variedade de atividades. Muitas e muitas vezes, um hospital precisa contratar com uma outra empresa determinado serviço, assim como uma clínica, um laboratório. E hoje existe uma súmula do TST
que diz o seguinte: o hospital só pode contratar como terceiros atividade meio e não atividade fim. Ora, não se sabe bem o que é meio e o que é fim. Isso impede muitas contratações, e aquelas que são feitas correm o risco de serem consideradas ilícitas pelo Poder Judiciário. É um outro tema que me parece afeta bastante o setor. Um outro tema que é um detalhe, mas que afeta bastante o setor, porque o setor congrega uma população feminina muito grande, é a rigidez que existe na CLT atual, que exige que, para fazer uma hora extra, a mulher precisa descansar 15 minutos. Antes de começar a hora extra, descansar 15 minutos. Muitas mulheres nem sabem disso, talvez até nesse auditório aqui não sabem disso. Mas elas ficam sabendo no momento em que são dispensadas de uma empresa de saúde, em que o advogado trabalhista vai perguntar a ela: quanto tempo você trabalhou nesse hospital? 8 anos. Você fez muita hora extra? Nossa, fiz muita hora extra. Você descansou 15 minutos antes de cada hora extra? Não, nunca descansei. Oh, então tem uma conta boa para a gente cobrar aqui. Isso também vai ser resolvido com a reforma trabalhista, porque esses 15 minutos são privilégio das mulheres. Nós, homens, não temos necessidade, ou melhor, pelo legislador, nós não temos o direito de descansar 15 minutos antes de uma hora extra. Imagina uma enfermeira que está fazendo uma transfusão de sangue e vai entrar na hora extra, e ela fala: não, agora eu tenho que parar aqui, peraí, eu vou pedir para o doente segurar, porque eu tenho que descansar 15 minutos. Ou num centro cirúrgico. Um outro problema que afeta bastante o setor da saúde é o fato do Tribunal Superior do Trabalho estabelecer que há uma tolerância de 10 minutos apenas para os empregados se movimentarem dentro das empresas. Se passar de 10 minutos, isso é contado como hora extra. Então, imagina uma empresa em que o empregado entra de manhã, depois ele sai para almoçar, depois ele volta do almoço, depois ele sai à tarde para ir para casa. Então, ele tem 2,5 minutos de tempo para cada movimento desse. Se ele trabalha numa papelaria, eu acho que dá e sobra 2,5 minutos. Mas se ele trabalha numa grande siderúrgica, que tem um pátio grande, e que exige, por exemplo, ele vestir um uniforme que é todo ele tipificado para a proteção da saúde e segurança dele, e que exige, no final do período, que ele tome um banho, isso não dá tempo. E hora extra vai correndo no relógio o tempo inteiro. Isso será resolvido também pela nova lei. A validade do negociado é a espinha dorsal da nova reforma trabalhista. É a alma da reforma trabalhista, é valorizar o negociado. O negociado prevalece sobre a lei. Então, a lei diz o seguinte: o horário para a refeição é de, no mínimo, 60 minutos. Está lá na CLT. A reforma trabalhista vai dizer o seguinte: se empregados e empregadores, junto com seus sindicatos, quiserem reduzir esse horário de 60 minutos para 45 minutos, para 40 minutos, ou para 30 minutos, eles podem reduzir, e aquilo que eles reduzirem vale, nenhum juiz pode anular. E com isso eles podem sair mais cedo, a empresa pode parar mais cedo, ou a empresa pode, inclusive, remanejar jornadas e equipes de forma a maximizar o uso do tempo. Ultratividade é uma palavra que se usa para dizer o seguinte: as cláusulas negociadas hoje valem para sempre. Só serão modificadas se houver uma nova negociação. Isso por força de uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho. A reforma trabalhista eliminou isto.
Falou, não, as cláusulas vão valer pelo tempo que for acertado na negociação. Se a negociação estabelecer que o prazo de vigência é 1 ano, as cláusulas vão valer 1 ano. Estabelecer que são 2 anos, vão valer 2 anos. Estabelecer que algumas cláusulas valem 1 ano e outras valem 2 anos, assim será. Afasta-se, portanto, esse princípio da ultratividade que, no final das contas, é um inibidor à negociação. As empresas, ao saber que a cláusula vai ter vida eterna, elas resistem a fazer concessões aos trabalhadores. E, com isso, o próprio trabalhador é prejudicado. Então, eu alinhei aqui, eu acredito que vocês da área da saúde têm muito mais outros exemplos de problemas para serem abordados aqui. E no painel, eu acho que nós poderemos entrar nessas questões e examinar outros problemas. Muito bem. Dito isso, eu gostaria de mostrar para vocês qual foi o ponto de partida dos parlamentares que fizeram a reforma trabalhista. Qual foi a situação que eles radiografaram no Brasil? Uma situação extremamente lamentável, porque ela mostra o seguinte: os 20% dos brasileiros que têm menor salário no Brasil, esses 20% de menor salário, 61% trabalham na informalidade, sem nenhuma proteção, nem trabalhista, nem previdenciária. CLT passou longe deles, mas longe deles. E 23% são desempregados. Ou seja, praticamente 85% dos trabalhadores de menor salário não têm a menor proteção das leis brasileiras. Esse foi o ponto de partida dos parlamentares. Para que, então, uma lei tão detalhista, se ela não consegue proteger quem mais precisa ser protegido, que são esses trabalhadores de renda mais baixa? Se vocês tomarem o outro extremo, os 20% de maior salário, 16% estão na informalidade. E, mesmo assim, são muitos consultores. É uma informalidade até generosa. E apenas 3% estão desempregados. Ou seja, não chega a 20%. Esses são plenamente atendidos pela CLT e pelas leis previdenciárias. Portanto, o ponto de partida foi a constatação de uma profunda desigualdade no Brasil, onde as leis trabalhistas protegem quem menos precisa e deixam de proteger quem mais precisa. Você se coloca na posição de um parlamentar para falar o que eu posso fazer no âmbito da lei para inverter esse sistema, de permitir que aqueles que mais ganham, que eles resolvam por si mesmos a sua situação, porque eles têm condições de negociar individualmente, e que aqueles que menos ganham sejam protegidos pela lei e pelas negociações coletivas. Esse foi o ponto de partida dos parlamentares que aprovaram a lei. Qual foi a gênese dessas leis? A lei da terceirização é a Lei 13.429, foi aprovada neste ano. E ela foi aprovada em cima de um projeto de lei, que era o 4.302, de 2004. Ele estava no Congresso Nacional desde 2004. Terceirização sempre foi um tema muito polêmico no Brasil, principalmente pelo fato do Tribunal Superior de Trabalho proibir a terceirização de atividade fim, sem que se saiba exatamente o que é meio e o que é fim. No campo da saúde, então, para fazer essa distinção, precisa fazer uma acrobacia. É muito difícil você saber o que é meio e o que é fim. E as empresas vinham sendo condenadas a indenizações altíssimas
quando, depois de 2, 3, 4 anos de terceirizar uma atividade, essa atividade era considerada como uma terceirização ilícita pelo Tribunal Superior do Trabalho. Há casos, por exemplo, de empresas do setor de papel e celulose, que elas foram condenadas pelo fato de terceirizarem com uma empresa especializada em cortar eucaliptos exatamente essa atividade de cortar os eucaliptos e de entregar a madeira dentro da fábrica de celulose e papel. E isso ocasionou não só multas muito grandes, como também a imposição dessas empresas incorporarem no seu quadro de pessoal todos os empregados das empresas terceirizadas dedicadas a corte de eucalipto. Vocês imaginem o que isso significa. Ainda agora, no Rio Grande do Norte, uma empresa que é muito conhecida, lá, Guararapes, que é especializada em confecções, ela foi condenada a uma multa altíssima também, e a incorporação de todas as costureiras das oficinas do Estado que trabalham para ela. Ou seja, que fazem a costura da fazenda, dos tecidos que ela corta e que distribui, como é feito em todo o mundo, no campo da confecção. O ramo das confecções no mundo fatura $1 trilhão por ano. $1 trilhão por ano. E no mundo inteiro, há empresas que são especializadas no design da roupa, outras que são especializadas no corte da roupa, e outras que estão especializadas na costura e acabamento da roupa, que é executado por oficinas espalhadas em Bangladesh, na China, no Paquistão, na Indonésia, no leste europeu e no Brasil. E o Ministério Público do Trabalho condenou essa empresa não só a uma multa altíssima, mas também incorporar no seu quadro pessoal as 10 mil costureiras que trabalham em oficinas autônomas e que não trabalham só para a Guararapes, que trabalham também para outras empresas. Mas a Guararapes foi obrigada a incorporar, ainda não foi cumprida essa sentença, mas está em andamento, todas as costureiras que trabalham nesse setor. Por quê? Porque foi considerada a atividade de costura fora da empresa como uma atividade fim da própria empresa e que, portanto, não pode ser terceirizada. Essa lei, 13.429, veio dizer que as empresas podem terceirizar o que quiserem, mas ela ainda não chegou a definir bem claramente que pode terceirizar a atividade fim. E ela veio a ser complementada, então, pela outra lei, que nós vamos comentar bastante, que é a Lei da Reforma Trabalhista, que veio, nesse campo da terceirização, deixar bem claro que as empresas podem contratar atividade meio e atividade fim. Essa lei da Reforma Trabalhista ela começou com um projeto de lei encaminhado pelo presidente Temer ao Congresso Nacional no fim de 2016, que é o projeto 6787. A espinha dorsal desse projeto é fazer a negociação prevalecer sobre a legislação. Essa foi a espinha dorsal. Mas era um projeto simples, um projeto que não ia muito além disso. Ao chegar na Câmara dos Deputados, os deputados ampliaram muito esse projeto. Os protagonistas dessas leis, que eu gostaria de citar aqui, no que tange a terceirização, foi o deputado Laércio Oliveira, que é de Sergipe. Ele liderou a aprovação do 4302. E no campo da reforma trabalhista foi o deputado Rogério Marinho, que é responsável por essa enorme ampliação que o projeto teve na sua tramitação. Eu acho que o Brasil deve ao deputado Rogério Marinho uma homenagem. E a principal homenagem seria batizar essa lei de Lei Rogério Marinho,
assim como existe Lei Candir, Lei Rouanet, Lei Maria da Penha e tantas outras. O esforço dele foi extraordinário. A inteligência dele predominou. Eu não o conhecia. Assim que ele foi indicado relator, ele veio a São Paulo, tivemos uma conversa de um dia inteiro, e ele falou: professor, eu quero que o senhor me indique uma bibliografia a respeito de reformas trabalhistas que vão melhorar as condições do trabalho, tanto para o empregado como para o empregador. Eu selecionei uma bibliografia, ele sumiu 15 dias. Depois de 15 dias, ele veio com esse projeto na cabeça. Sabia tudo. Inteligentíssimo, muito competente. E no Senado, foi o senador Ricardo Ferraço, que foi o relator, que conseguiu aprovar o projeto do jeito que veio da Câmara, sem nenhuma alteração. E não foi fácil a tarefa do senador Ricardo Ferraço no Senado. A oposição reclamou muito, queria modificar o projeto, e se ele modificasse, ele teria que voltar para a Câmara. E ao voltar para a Câmara, o ambiente político mudou por completo, denúncias e mais denúncias e mais denúncias, isso talvez teria inviabilizado a lei da reforma trabalhista. Essa lei 13.467, como o presidente Youssef já destacou, vai entrar em vigor no dia 11 de novembro próximo. Fala-se que ela será ajustada por meio de uma medida provisória, que será publicada logo após a vigência da lei. Há vários textos da medida provisória que circulam, mas parece que a medida provisória vai se concentrar apenas em alguns pontos que não vão desfigurar a lei. Não vão desfigurar a lei. Mas existe também no Supremo Tribunal Federal algumas ações diretas de inconstitucionalidade da lei, em que se argue que este ou aquele aspecto não estão de acordo com as regras da Constituição. Isso o Supremo vai ter que se manifestar. Então, estou destacando essas duas ocorrências que podem modificar alguma coisa na lei daqui para frente. Princípios. A reforma trabalhista seguiu 5 princípios. 5 princípios, que muitas vezes as pessoas não chegam a atentar para isso, achando que a reforma foi uma conquista das empresas contra o empregador, contra o empregado, que a reforma é uma reforma estritamente capitalista, contra o progresso social. E não é bem assim. Aliás, não é nada assim. Eu vou dar aqui alguns exemplos para mostrar o equilíbrio que a lei trouxe, quando a gente entender bem quais são esses princípios. O primeiro princípio, que está presente em toda a lei da reforma trabalhista e também da terceirização, é o princípio da liberdade com proteção. O que significa isso? Uma clínica, por exemplo, que tem 100 funcionários, se ela quiser negociar, encurtar o horário de almoço de 60 minutos para 30 minutos, ela pode fazer essa negociação, chama o sindicato dos funcionários, faz essa negociação, e o que está acertado, está acertado. Mas, se os empregados não quiserem, a empresa não poderá fazer essa negociação. E eles vão continuar com a proteção de 1 hora de almoço. Ou seja, liberdade com proteção. Se a empresa não quiser também, não vai ter negociação. E ela vai continuar cumprindo 1 hora de almoço. Elas têm a liberdade de mudar, mas a mudança não revoga a proteção atual. Nenhum dos direitos que serão negociados foi revogado pela lei atual. Esse é o princípio da liberdade com proteção. Depois eu vou dar alguns exemplos aqui de artigos da lei que seguiram este princípio. Aliás, praticamente todos. Um outro princípio é incluir os excluídos. Vocês viram por aquela tabela que nós mostramos aqui, que a desigualdade no Brasil é gritante, é escandalosa.
85% dos brasileiros estão excluídos, porque ou eles estão na informalidade, que não tem proteção nenhuma, ou estão desempregados. A lei, então, buscou uma série de medidas para incluir esses excluídos, ou seja, dar a eles proteção, tanto trabalhista como previdenciária. Esse, então, é o segundo princípio. Como é que ela fez isso? Fez isso criando novas modalidades de contratação. Focando em quê? Focando em pessoas que já trabalham em determinadas atividades, mas que hoje não podem ser contratadas porque a legislação não tem dispositivos que possam contratar, por exemplo, 5 garçons de sábado e domingo num restaurante, porque de sábado e domingo é que aumenta mais o movimento do restaurante. Não há jeito de contratar isso pela CLT atual. A nova lei criou o trabalho intermitente. É uma modalidade de contratação que vai proteger aquele que está desprotegido, que vai incluir aquele que está excluído. Esse é um outro princípio que foi observado. E existem várias outras modalidades de contratação que nós vamos ver aqui ainda. Autorresolução de impasses. 75%, 80% dos conflitos mundiais estão no Brasil, que o presidente acabou de falar. É uma coisa que chama atenção. Será que o Brasil é o único certo? Resolver os casos trabalhistas por meio de judicialização? Será que é o modo mais expedito, esse aqui? Será que é o modo mais amigável? Será que é o modo mais confortável para as partes? É claro que não. A nova lei, então, seguiu um princípio que é o seguinte: toda vez que tiver uma pequena desavença entre empregado e empregador que possa ser resolvida por eles mesmos, isso será amparado pela lei. Eles terão condições de resolver essas desavenças com as suas forças, sem ir à justiça, sem judicializar, sem engrossar esses 3,5 milhões de ações trabalhistas que entram todos os anos na Justiça do Trabalho do Brasil. O quarto princípio, racionalização do processo judicial. Os parlamentares verificaram também que, na judicialização do trabalho, em muitos e muitos casos, tanto empregado, tanto reclamante como reclamado, usam a justiça estrategicamente para atingir fins oportunistas de cada parte. E a justiça não pode ser usada assim. Nem a justiça do trabalho, nem nenhum tipo de justiça ser usada estrategicamente pelas partes, maliciosamente pelas partes, ardilosamente pelas partes. Então, os parlamentares verificaram que toda petição que entra na Justiça do Trabalho tem 30 pedidos, nos quais o próprio reclamante ou o seu advogado sabe que 25 deles não se justificam, porque contrariam leis existentes no país. Mas, estrategicamente, isso é uma jogada de oportunismo. Ao mesmo tempo, é um desrespeito aos juízes, que toda vez tem que julgar a mesma coisa para dizer isso aqui contraria tal lei, isso aqui contraria tal lei, isso aqui contraria tal lei, isso aqui contraria tal lei. É um desrespeito às finanças públicas, porque a Justiça do Trabalho custa muito dinheiro, ela custa 20 bilhões de reais por ano para o governo federal. E eles buscaram uma forma de racionalizar o processo judicial. De que maneira? Várias coisas. Uma delas, criando custas, tanto para reclamante como para reclamado. Você quer usar a justiça? Vai ter que pagar. Criando penalidades. Você vai usar estrategicamente para benefícios oportunistas seus, você terá penalidade, você será multado. E assim por diante. Vamos ver alguns exemplos sobre isso. E, finalmente, um equilíbrio entre direitos e deveres, que no campo do trabalho,
há muito tempo isso está bem desequilibrado, onde a gente só pensa em direitos e não pensa em deveres. E, no entanto, a relação do trabalho depende desse equilíbrio entre direitos e deveres. E é quase uma doença generalizada do Brasil, esse desequilíbrio. Uma vez eu tive a paciência de contar na Constituição Federal quantas vezes a palavra direito aparece e quantas vezes a palavra dever aparece. A palavra direito aparece 76 vezes e a palavra dever aparece 4 vezes na Constituição do Brasil. A palavra produtividade aparece 2 vezes. E a palavra eficiência aparece 1 vez. Esse é o desafio nosso, tocar um país para frente com 76 direitos, 4 deveres, 2 produtividades e 1 eficiência. É um desafio extraordinário. Bom, nós não podemos esperar que toda a Constituição seja reescrita, não é? Neste momento, porque uma tarefa impossível do ponto de vista político. Mas, no campo do trabalho, o legislador fez uma mudança equilibrando direitos e deveres, como nós vamos ver. O que eu proponho a fazer para vocês aqui é de dar exemplos de cada princípio desse, na lei que foi aprovada. Liberdade com proteção. A lei diz o seguinte, olha, 15 direitos são negociáveis entre as partes, e aquilo que eles negociarem vai valer mais que a lei. Jornada, banco de horas, intrajornada, teletrabalho, feriado, férias, produtividade, incentivo, tudo isso aqui você pode negociar, e o que for negociado vai valer mais que a lei. Ao mesmo tempo, a reforma trabalhista estipulou e definiu 30 direitos que são inegociáveis. Fundo de garantia, previdência, férias, respeito ao trabalho do menor, licença gestante, etc., etc. Esses são inegociáveis. Os primeiros são negociáveis, os outros são inegociáveis. Ou seja, liberdade com proteção. E mesmo aqueles que são negociáveis, a negociação é voluntária. Quem não quiser negociar, continua com a proteção atual, porque a CLT não foi revogada em nenhum aspecto neste campo dos direitos negociados. Liberdade com proteção. Se a empresa estiver com dificuldade e precisar reduzir salário dos empregados para poder evitar uma dispensa, ela pode fazer isso. A lei permite isso. Ela negocia uma redução de salário e uma redução de jornada. Porém, ela terá que garantir o emprego dos seus empregados. Liberdade com proteção. Ela não pode simplesmente reduzir o salário e daí 2, 3 meses manda todo mundo embora e contratar outro. Não, ela terá que respeitar o acordo. Se o acordo for feito por 6 meses, vou cortar a jornada por 6 meses, cortar salário por 6 meses. Tá bom. Durante esses 6 meses, ela tem que manter os seus empregados. Liberdade com proteção. Por isso que aqueles que dizem essa reforma para atender apenas os interesses das empresas, não é. É uma reforma que busca equilibrar os interesses da empresa e os interesses dos empregados. Empregados que ganham 11 mil reais ou mais e que têm um nível universitário poderão negociar daqui para frente diretamente com o seu empregador. Não preciso mais seguir o acordo e a convenção coletiva, não preciso mais seguir aquilo que foi negociado por sindicato. Liberdade total. Nível universitário e 11 mil reais, que são 2 vezes o teto da Previdência Social. Não é muita gente, não. Dá cerca de 1.200.000 pessoas nesse caso, mas é uma abertura que se dá para os executivos. Dentro do pressuposto que eles têm condições de negociar aquilo que eles acham mais interessante para eles. Mas, se eles não quiserem negociar, eles vão ser contemplados com aquilo que está explicitado no acordo e na convenção coletiva da sua categoria. Liberdade com proteção. Remuneração por produtividade. Esse talvez seja o capítulo mais inovador e mais importante da reforma trabalhista. Empresa e empregados podem negociar remuneração por desempenho, por performance, por mérito.
por metas alcançadas além da média. E isso com toda a liberdade que os empregados e os empregadores têm numa negociação coletiva para estipular os critérios de como é que isso vai ser feito. E aquilo que for negociado nesse campo, ele, é claro, ele terá mais significado para a empresa que negociou, não tem nada a ver com o setor de atividade. Porque é praticamente impossível, por exemplo, para um laboratório, para um hospital, para uma clínica, para um home care, estabelecer o mesmo critério de desempenho dos seus profissionais iguais. É impossível. Cada subsetor tem a sua especificidade. E cada empresa tem a sua especificidade. Então, a lei, muito sabiamente, diz o seguinte: o acordo coletivo prevalecerá sobre a convenção coletiva. O acordo coletivo é aquele que é negociado entre a empresa e os seus empregados junto com o sindicato laboral. Por que ele vai prevalecer? Ele vai prevalecer porque essas questões de produtividade, de prêmio, de mérito, você só pode fazer dentro da empresa. Então, você faz e aquilo que está estipulado no acordo vai valer mais que a convenção. Se a convenção não tiver nada disso aí, o acordo tem, vai prevalecer o acordo. Liberdade com proteção também. Quem não quiser negociar, não negocia e vai continuar com o sistema atual. Mais alguns exemplos de liberdade com proteção. Jornada 12/36, que no setor da saúde é uma jornada tão desejada, tão importante. A lei diz o seguinte: agora pode acertar entre empregado e hospital, empregado e clínica, empregado e laboratório, sem negociação coletiva. Isso serve para muitas outras atividades fora do setor da saúde, por exemplo, o caso de segurança, é o caso dos bombeiros e várias outras atividades que eles gostam, preferem trabalhar 12 e descansar 36. O horário de alimentação e de descanso, que eu já dei o exemplo aqui, que é o horário do almoço, pode ser negociado até o limite de 30 minutos, menos não. Então, até o limite de 30 minutos, as partes podem negociar e estabelecer o que for mais conveniente, e isso vai valer mais do que a lei. A lei vai continuar fixando 60 minutos. O empregado é que decide o tempo que ele quer ficar na empresa, e isso não integra a jornada. Ou seja, aqueles tais 10 minutos que eu falei, que ele tem para se movimentar dentro da empresa, o que acontece? Em muitos e muitos casos, o empregado, depois do expediente, termina às 5h30, e ele diz assim para a empresa: olha, eu gostaria de ficar aqui usando o computador para preparar o trabalho que eu tenho que apresentar na faculdade hoje à noite. E a empresa fala: pode ficar. E ele fica até às 7 horas. Essa 1h30, por essa regra que existe hoje, vai ser contada como hora extra. Pela nova lei, não. O empregado é que decide se ele quer ficar na empresa porque está chovendo, ele não quer sair agora, porque ele vai fazer o trabalho escolar, porque ele quer ir na capela da empresa rezar. Ele que decide. Aquilo que ele decidir e a empresa concordar, não conta como jornada de trabalho. Tanto horas extras compensadas como banco de horas podem ser acertadas individualmente, desde que dentro desses períodos aí, horas extras até 6 meses e banco de horas no mesmo mês. Ou seja, não precisa fazer negociação coletiva para acertar isso. Então, eu trabalhei 30 horas extras no mês de outubro. E eu sei que no mês de novembro nós vamos ter 3 feriados aqui em São Paulo, não é? Então eu vou fazer o seguinte: eu estou querendo, aquela semana do 15 de novembro, eu quero matar inteiro, não quero trabalhar, porque eu tenho 30 horas essas. Eu chego com o meu empregador e falo: olha, aquela semana lá, não quero, topo. Acertou, está acertado. Liberdade com proteção. Se não quiser acertar ou não puder acertar, não será acertado, evidentemente. Mais alguns exemplos. Terceirização, como eu disse,
todas as atividades podem ser terceirizadas hoje. Porém, a empresa contratante terá que garantir proteções aos empregados da empresa contratada. Isso está na lei da terceirização e está explicitamente, mais explicitamente, na lei da reforma trabalhista. Desde já. E quais são essas proteções? A lei define. A lei diz o seguinte, olha, se o empregado da contratada se machucar, se ferir no ambiente da contratante, terá que ser atendido pelo médico da contratante, pelo ambulatório da contratante, pelo enfermeiro da contratante. Liberdade com proteção. Você tem a liberdade para terceirizar o que você quiser. Mas o empregado da contratada não é um ser inerte, não é uma coisa, é um parceiro. E a contratante tem que se comportar como parceira. Se ele se machucar, ele tem que ser atendido no ambulatório da contratante. Se a contratante tem um refeitório para os seus empregados, durante o trabalho daquela contratada, os empregados da contratada terão que se alimentar nesse refeitório. Liberdade com proteção. Vejam, é errôneo dizer que a reforma trabalhista foi feita para atender exclusivamente os interesses das empresas. Ao contrário, os grandes beneficiários da reforma trabalhista são os trabalhadores brasileiros. Se a contratante possui um ônibus para transportar seus empregados, durante o contrato com a contratada, ela vai transportar os empregados da contratada. Ela terá a responsabilidade de dar treinamento aos empregados da contratada, treinamento de prevenção de acidentes e de doenças profissionais. Liberdade com proteção. Veja o que as empresas ganharam. Ganharam a liberdade para contratar o que quiserem. E veja o que elas têm que assumir de responsabilidade. Entender que o empregado da contratada é ser humano e precisa ser protegido. E isso, desde já. Inclusive os contratos de terceirização em andamento. Os salários podem ser iguais entre os empregados da contratante e os empregados da contratada, desde que assim elas negociarem. Se elas negociarem dessa maneira, tudo bem. Então, ela contrata um serviço de limpeza. E ela tem no seu quadro pessoal alguns funcionários de limpeza. Se ela quiser falar, olha, salário igual, é só ela negociar com a contratada e negociando com a contratada está acertado. Se ela não quiser, continua do jeito que está, cada um ganha de acordo com a sua categoria. Porque o da contratante talvez esteja vinculado ao sindicato da saúde e o da contratada esteja vinculado ao sindicato de limpeza e manutenção. Proteção contra pejotização fraudulenta. Se uma contratante muito esperta, né, entre aspas, quiser fazer o seguinte, olha, vou mandar metade do meu pessoal embora, vou pedir para a contratada contratar essas pessoas, porque eles conhecem já a minha empresa, e eles vão continuar trabalhando comigo através da contratada e eu vou fazer uma bela economia. É muito esperto isso. Mas a lei pune severamente uma jogada desse tipo. A lei exige que, para fazer isto, o empregado da contratante só poderá ser empregado da contratada e prestar serviço para a contratante depois de 18 meses. Liberdade com proteção. Muito bem, vamos ver alguns outros princípios. Inclusão dos excluídos. Nesse capítulo, a nova lei criou várias modalidades novas de contratação de trabalho. Tempo parcial, por exemplo, ela estabeleceu duas modalidades de tempo parcial, 26 horas por semana e 30 horas por semana. As duas com garantias. A 26 pode fazer hora extra, 30 não pode fazer hora extra. Mas as duas têm férias, as duas têm 13º, as duas seguem tudo aquilo que a legislação trabalhista impõe dentro das responsabilidades do empregador. É uma modalidade nova, é mais flexível, pode acomodar estudantes, mulheres que querem
ajustar trabalho com responsabilidade doméstica, idosos, várias modalidades de profissionais, vários tipos de profissionais que podem se encaixar nisso aqui. O teletrabalho foi disciplinado. Há regras de contratação do teletrabalho e de proteção do empregado que trabalha no teletrabalho. Eles serão protegidos. E a empresa poderá contratar várias das suas atividades por meio do teletrabalho. E poderá combinar também, onde ele faz 2 dias presencial, 3 dias à distância, por meio do teletrabalho, disciplinado. Vejam que flexibilidade é essa, atendendo o mundo tecnológico, hoje que está cada vez mais colocando o trabalho fora da empresa. Não é bem o caso da saúde, né? O caso da saúde é muito dentro da empresa, mas deve existir alguma atividade que pode ser feita fora da empresa por outras empresas, não é? Por outras empresas. Inclusive à distância. Há pouco tempo eu tive um problema em Nova York, fui numa clínica e eles me tiraram a radiografia do pulmão. E eles disseram, isso eu preciso esperar uma meia hora, porque essa radiografia vai para as Filipinas. E a radiografia foi para as Filipinas, depois de meia hora veio o resultado. É um trabalho à distância que é feito, não é? Que, por vantagens de especialização, de preço, de custo, etc., foi convencionado ser melhor para aquele tipo de clínica. Trabalho intermitente. Essa é uma modalidade nova de trabalho que foi criada para trabalhos que são descontínuos no tempo. Tem o caso dos hotéis, que precisa de mais gente nas férias, dos bares e restaurantes, dos hospitais, que às vezes precisam de certos profissionais em determinados tempos, ou clínicas, ou laboratórios, que em determinados tempos eles precisam de mais profissionais. Eles podem fazer um contrato com esses profissionais e remunerar esses profissionais pelas horas trabalhadas e pagar os encargos sociais pelas horas trabalhadas. E esse profissional pode firmar esse tipo de contrato com o hospital A, com a clínica B, com o hospital C. Ele tem 3 contratos na carteira de trabalho dele e apenas ele vai alocando de acordo com aquilo que ele vai sendo demandado. E ele é que vai estipular quanto ele quer ganhar. E é claro que isso haverá uma negociação entre ele e a empresa. Mas, como regra, o teletrabalho praticado na Europa, nos Estados Unidos, o teletrabalhador sempre ganha mais do que o trabalhador normal, porque ele tem uma incerteza, ele tem uma insegurança de trabalho, ele cobra por isso. Terceirização ampliada, já falamos sobre isso, pode terceirizar tanto atividade meio como atividade fim livremente. E as empresas poderão contratar o autônomo, mas desde que sigam as regras estabelecidas na lei. E a principal regra, a regra de ouro, é que na contratação do autônomo não pode haver um traço de vínculo empregatício. Se houver um traço de vínculo empregatício, essa contratação será fraudulenta. Então, vejam, uma empresa pode combinar todas essas formas de contratação com o seu quadro de pessoal. Contratar alguns pelas formas convencionais, que nem estão aqui, que é o prazo indeterminado, né, tempo integral, a forma convencional. Outras podem contratar pelo prazo determinado, que é uma outra modalidade também amparada pela lei. E elas podem contratar uma parte do seu pessoal em tempo parcial de 26 horas, uma outra parte em tempo parcial por 30, uma outra parte como autônomo, uma outra parte como intermitente. Ela faz aquilo que ela considerar mais adequado para o seu negócio. E sempre, em todas as contratações, haverá respeito às proteções trabalhistas e previdenciárias dos empregados. Ou seja, a estratégia que a empresa pode seguir aqui é de otimizar o uso do tempo dos profissionais. Olha, eu vou contratar o pessoal da cozinha em tempo parcial. Acho que eu estou dando um exemplo errado aqui, né?
Cozinhas que precisam ser tempo integral. Vou contratar esse pessoal em tempo parcial e, para mim, isso aqui é bom, porque eu estou vendo que os que são contratados por prazo indeterminado em tempo integral têm 2 ou 3 horas de ociosidade. E eu quero eliminar essa ociosidade, porque eu quero otimizar o uso do tempo. Então, eu vou otimizar combinando essas várias modalidades de contrato. Tempo parcial, intermitente, autônomo, etc, etc, etc. Autorresolução de impasses. A lei criou uma comissão de empregados para toda empresa que tem 200 empregados ou mais. Aqui tem entre 200 e 3 mil, a comissão vai ter 3 membros. Aqui tem de 3.001 a 5.000, vai ter 5 membros. E aqui tem mais de 5.001, vai ter 7 membros. Para fazer o quê? Para resolver as pequenas desavenças entre empregado e empregador. Essa implantação é obrigatória. E se eles começarem a resolver essas desavenças, deve surgir um entendimento melhor. Mas eles não podem fazer funções dos sindicatos. Os sindicatos continuam com as suas funções, as suas prerrogativas, principalmente de negociação coletiva, garantidas pela lei e pela Constituição Federal. A lei criou a possibilidade da arbitragem trabalhista para profissionais que ganham R$11.000 ou mais. Não precisa ter nível universitário, é só ganhar R$11.000 ou mais. Se eles quiserem, eles podem dizer às empresas o seguinte: olha, se surgir algum desentendimento entre nós, eu quero que esse desentendimento seja levado a uma câmara de arbitragem. O Brasil já possui muitas câmaras de arbitragem que funcionam muito bem na área civil. A solução é rápida, 2, 3 meses, é muito menos onerosa, apenas é pagar o árbitro, e é sigilosa. O assunto não é exposto publicamente. Muitas pessoas vão preferir isso aqui, tratar do seu caso sigilosamente. Principalmente esses profissionais que ganham R$11.000 ou mais, que na grande maioria são executivos, que vão preferir tratar o seu assunto de forma reservada. As câmaras de arbitragem estão aí, elas vão ganhar agora a possibilidade de fazer arbitragem trabalhista para aqueles que assim quiserem. Racionalização do processo judicial. Alguns exemplos apenas. A lei é muito grande, esse capítulo é imenso, eu não tenho condições de detalhar tudo aqui, mas vou apenas destacar custas processuais, tanto para reclamante como para reclamado. Reclamante e reclamado têm condições e vão ter que pagar para acionar a justiça. Aí aquele que é pobre, a lei fez uma ressalva. Aquele que é pobre vai ter a justiça gratuita. Mas o que é pobre? Hoje não tem definição, mas esta lei definiu. Pobre é aquele que ganha 25% do teto da Previdência Social, o que dá R$2.500 por mês, ou menos. Então, todo brasileiro que ganhar R$2.500 por mês terá direito à justiça gratuita. Isso vai cobrir, pasmem, 85% dos brasileiros. E aqueles que ganham mais de R$2.500 por mês, esses vão pagar. Mas e se eles estiverem desempregados há 2 anos e estão na pior, não tem dinheiro para pagar? Eles têm que justificar isso para o juiz. Justificando, o juiz falar, tá bom, está dispensado das custas da justiça. A parte que perder vai pagar as despesas de quem ganhou. Ou seja, sucumbência recíproca. Como existem nos outros ramos da justiça, mas que não existia na justiça do trabalho. Então, era um jogo sem risco. Eu entro com uma petição com 30, 40 pedidos, o que dá, deu, e não tenho prejuízo nenhum, não tenho custa, não tenho risco, não preciso pagar despesa, não preciso pagar nada. Sucumbência recíproca. Inclusive, se tiver despesas de peritos, quem perde vai pagar a despesa do perito. Responsabilização da testemunha. A testemunha que ia comparecer em juízo e estrategicamente está ali atendendo um determinado profissional, este que, por sua vez, se transforma em testemunha num outro processo, penalidades, multas. E se mentir, multas.
Limites. As indenizações e também os honorários periciais serão controlados. Haverá certas regras para atribuição de penalidades e indenizações. Hoje em dia, dano moral, por exemplo, tem gerado sentenças com indenizações imensas, imensas, imensas. Agora, os juízes terão um critério para estabelecer esses valores. A lei estabeleceu um critério que eles devem seguir para estabelecer esses valores. A mesma coisa com honorários periciais. Equilíbrio entre direitos e deveres. A negociação, como já falei, terá prazo de vigência, portanto, não há mais ultratividade. A lei definiu claramente que fazem parte do salário, integra o salário, o valor que é negociado entre empregado e empregador. Olha, eu quero ganhar R$2.000 por mês, mais as gratificações, mais as comissões. E a lei definiu claramente que não integra o salário ajuda de custo, refeição, diárias, prêmios e abonos, serviço médico, odontológico, óculos, desempenho acima da média, quer dizer, uma premiação para aquele que desempenhou acima da média. Isso não inclui, não integra o salário. Portanto, sobre estas parcelas, não incide nenhum encargo social. Veja o que isso significa de economias e de estímulo para você promover o mérito, para você valorizar o mérito das pessoas, estabelecer critérios de valorização daqueles que se desempenham acima da média. Mais alguns exemplos. A rescisão do contrato de trabalho não precisa mais ser homologada no sindicato laboral. É apenas um ajuste entre empregado e empregador, assina e acabou. E, além do mais, se o empregado está querendo ser mandado embora, hoje é muito comum, o empregado quer ser mandado embora porque quer levantar quer pegar a indenização, o fundo de garantia, etc., e fica naquela história, ele quer ser mandado embora, a empresa gostaria que ele fosse, mas não quer mandar porque é caro. A lei falou assim, não, espera um pouco, se ele quer ser mandado embora, ele se apresenta para a empresa, fala, eu quero ser mandado embora, vamos fazer um acordo? Faz um acordo amigável e rescinde amigavelmente. O que a empresa vai pagar? Ela vai pagar metade do aviso prévio e metade da indenização do fundo de garantia. Veja que economia, veja que economia. E o empregado vai poder sacar 80% do seu saldo no fundo de garantia. As duas partes estão atendidas. Ambiente insalubre, que é esse que deu muita polêmica, não é? E isso afeta muito o setor de vocês. A lei foi clara aqui. Ela estabeleceu o seguinte, se a profissional trabalha num local em que a insalubridade é muito alta, ela tem que ser afastada durante a gestação ou a lactação. Mas se ela trabalha num ambiente em que a insalubridade é muito baixa, ela pode continuar trabalhando, desde que seu médico ou um médico do SUS concorde dizendo, olha, isso aqui não vai prejudicar nem a você, nem ao feto, nem nada. A lei abriu flexibilidade, não é? Então, eu sou aqui do Conselho do Hospital da Beneficência Portuguesa. Nós temos milhares de enfermeiras aqui que engravidam, e hoje o hospital como um todo é considerado um ambiente insalubre. E uma vez grávida, você não sabe o que fazer. Tem que afastar do serviço. Mas a lei nova falou assim, não, espera um pouco. O hospital, para aquela gestante que está trabalhando no raio-x, tem que se afastar, porque o raio-x é muito perigoso. Ou está manipulando o sangue, que tem risco biológico, tem que afastar, é alto risco, alta periculosidade. Mas ela pode trabalhar na contabilidade, ela pode trabalhar de telefonista, ela pode trabalhar como recepcionista, ela pode trabalhar como auxiliar no departamento de ortopedia, apenas ali atendendo as pessoas, na fisioterapia. Então, isso permite que ela trabalhe até o dia que chega a dar licença dela. A hora que chega a dar licença maternidade, ela entra em licença, mas ela continuou trabalhando. Vejam o que isso significa em termos de economia para um grande hospital, uma grande clínica.
o estabelecimento dessa regra. E é uma regra humana, porque diz assim, se a insalubridade é baixa, e aí tem todas as NRs todas para ver o que é alta insalubridade. No caso de vocês, a NR 32 é muito importante, não é? Determinado isso, ela pode ser deslocada de um setor para outro, respeitando o salário, etc., etc., tudo o resto continua igual. Então, essa é a regra da insalubridade. Promoções. As promoções podem ser feitas por mérito e por antiguidade. Hoje, a CLT tem um regime estrambólico, né? Porque ela diz assim, não, tem que promover por antiguidade, e depois na outra você promove por mérito. Então, se você contrata um jovem que é talentoso, daí 6 meses, justifica uma promoção, para promover, fala assim, não, tem que promover um outro que tem mais tempo de casa do que ele, e não o jovem. A lei falou, não, vocês escolhem, antiguidade ou mérito, ou combinam os 2 critérios, se quiser. Liberdade total. Férias, pode ser tirada em 3 períodos, acabando com aquela história que existe hoje, que se você completa 50 anos, só pode tirar em um período. Qual é o azar do sujeito que completou 50 anos? Né? Por que essa penalidade para ele? Né? A lei falou, não, agora há 3 períodos. Eliminação dos 15 minutos de hora extra para a mulher, de descanso para a hora extra. Acabou, então, aquele negócio da mulher precisar descansar 15 minutos para fazer uma hora extra. Troca do dia feriado. É uma liberdade muito importante. Se empregado e empregador decide trocar, semana passada, por exemplo, o feriado caiu numa quinta-feira, não é? Uma tentação, né? A cidade aqui ficou vazia, enforcar a sexta. Então, com a nova lei, empregado e empregador podia negociar, falar, olha, vamos passar esse feriado para segunda-feira, ou para sexta-feira. E aí você ganha tempo. É otimização no uso do tempo do trabalho. E, finalmente, a contribuição sindical se transformou em voluntária e não mais obrigatória. É um tema muito polêmico na área sindical, mas é assim que a lei escreveu. Ela continua viva, a contribuição sindical não acabou, a lei não acabou com a contribuição sindical, apenas que ela diz o seguinte, para contribuir, basta o contribuinte assinar expressamente que está disposto a contribuir para aquele sindicato. Avaliação. Já vou terminar aqui agora. O que a gente pode falar sobre a reforma em termos do futuro do trabalho ou do trabalho do futuro? Como todos sabem, o mercado de trabalho está sendo revirado de perna para o ar, por vários fatores. Há 2 deles que são muito importantes. Um deles é a tecnologia e outro é a demografia. Então, no que tange à tecnologia, muitas profissões estão se tornando obsoletas, mas a grande maioria está se transformando. Não é? Eu estava ouvindo aqui o presidente falar sobre o médico, ou estamos no Dia do Médico hoje, aliás, cumprimento todos os médicos, aproveito essa oportunidade, dizendo que o médico de hoje, o que ele faz hoje é muito diferente do que ele fazia 15 anos atrás, 20 anos atrás, não é? Ele conservou o nome da profissão, médico, mas a atividade dele se modificou bastante por força das novas tecnologias. A gente vê mesmo num centro cirúrgico, às vezes, um médico trabalhando com outro sujeito que é químico, que faz uma aplicação de quimioterápico direto ali numa incisão aberta, ou um físico que regula a aparelhagem a ser controlada pelo médico. Enfim, multidisciplinariedade, as profissões estão se transformando muito. E esse impacto das novas tecnologias tem efeitos perversos também. Eles destroem empregos. E a gente até sabe, mais ou menos, quais são os empregos que estão sendo destruídos ou que vão ser destruídos. Mas vai gerar empregos também. Mas nós não sabemos quais são esses empregos. Nós, da análise, pesquisadores, não temos pesquisas para dizer, para antecipar, para garantir quais são os empregos que vão surgir. A gente sabe aqueles que vão sair, que vão morrer, mas a gente não sabe ainda quais os empregos que vão surgir, porque eles estão surgindo ao longo das próprias tecnologias.
Então, o que você faz numa situação dessa que é angustiante? Você sabe que muitos empregos vão morrer, mas outros vão surgir, mas e daí? Você precisa encarar isso como a necessidade de um ajuste permanente. As tecnologias vão mudando, vão criando novas atividades, e os profissionais precisam ir adquirindo essas novas atividades e se ajustando. Então, há duas condições fundamentais para ele sobreviver como trabalhador. Primeiro, educação de boa qualidade, que permita a ele acompanhar a evolução tecnológica. Ele vai precisar ter educação capaz de ler um manual de instrução, de entender um manual de instrução. E segundo, novas formas de contratação. Alguns trabalharão intermitentemente, outros em tempo parcial, outros como autônomos, outros em tempo integral. A reforma trabalhista atendeu isso aqui, deixou aberto o campo para essas novas formas de contratação. Isso que nós chamamos hoje de empregos atípicos, provavelmente serão típicos dentro de alguns anos, porque eles vão dominar o mercado de trabalho. Hoje, já é um verdadeiro mosaico, se nós encararmos o mercado de trabalho mundial, com as diversas formas de contratação, né? Um tempo integral, outro intermitente, outro autônomo, outro prazo indeterminado, etc. E, ao mesmo tempo, é um caleidoscópio, porque a cada momento muda, por força da revolução tecnológica. A reforma trabalhista está pronta para isso. As novas modalidades de contratação e a flexibilidade de contratação está preparando o Brasil de hoje e o Brasil de amanhã também, para esses novos desafios. E é preciso lembrar que há um fenômeno em todos os setores que força muito a eficiência e exige mérito e competência, que é o quê? Que é o consumidor. O consumidor hoje é exigente. O consumidor exige competência. É preciso ter mecanismos de contratação que valorizam o mérito. E vocês viram aqui, pelos vários exemplos dados, quantos são os mecanismos que valorizam o mérito, que valorizam o desempenho, que valorizam a premiação. O consumidor é exigente, e ele vai no Ministério Público, obtém uma liminar e quer que o hospital continue com o tratamento oncológico dele, que o hospital achou que estava na hora de suspender. E ele é exigente e ele ganha. Então, a competência e a eficiência será fundamental para essa nova quadra do Brasil na área do trabalho. E a outra revolução que está em andamento é a revolução demográfica. Queiramos ou não, nós estamos envelhecendo bastante e bem depressa, não é? A gente fica meio sempre com a vontade de protestar, né? Mas a alternativa ao envelhecimento é bem pior, né? Então, para o protesto, né? Então, você tem uma gama de profissionais hoje que estão com idades bem avançadas. Esse livro que eu estou citando aí, vale a pena ler. É um livro que foi lançado ano passado, com uma metodologia muito robusta, feita por demógrafos ingleses, em que eles mostram o seguinte, que na Europa de hoje, a criança que nasce, 50% das crianças que nascem hoje vão chegar a 105 anos. 50%, não é pouca coisa, não. 50% das crianças que nascem hoje vão chegar a 105 anos. Dos jovens que têm 30 anos hoje, 50% vão chegar a 97 anos. Vejam, qual é o sistema previdenciário que vai ser capaz de sustentar uma pessoa que aposenta aos 65 e vive até os 95? Não existe. Não existe. Nem a nossa reforma previdenciária aqui, se for feita, vai ser capaz de conter as despesas que vão decorrer dessa longevidade. Então, no mundo inteiro, no mundo desenvolvido, os idosos estão sendo demandados a trabalhar mais tempo, desde que eles tenham saúde. E o que vai fazer um idoso? Ele vai trabalhar carregando e descarregando caminhão? Não. Ele vai trabalhar no comércio, no serviço, de forma intermitente, de forma parcial, como autônomo. São as modalidades de contratação que a nova reforma criou, já visando esse universo que é o envelhecimento da nossa
população. Além do mais, ela atende de imediato aqueles jovens, por exemplo, e as mulheres que querem combinar estudo e afazeres domésticos com o trabalho. Atende esse segmento mais jovem e atenderá aqueles dos mais idosos, que virá a ser uma grande parte da população brasileira dentro de uns 15 ou 20 anos. Portanto, ao criar versatilidade e flexibilidade, a reforma também está preparada para a revolução demográfica. Impactos no setor da saúde. Eu vou arriscar aqui, depois o painel me completa e corrige naquilo que vocês conhecem melhor do que eu. Impacto imediato, em 2018 já. Eu acho que vai haver uma grande redução dos gastos com conflitos banais na Justiça do Trabalho. O que são os conflitos banais? Esses que predominam hoje. Petição com 30 pedidos e leva 3, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Isso vai diminuir, no meu entender, porque vai custar caro acionar a Justiça. Quem perder vai pagar as despesas de quem ganhou. Se tiver peritagem, vai ficar muito caro. Se tiver alguma malícia por parte do reclamante, do reclamado, dos seus advogados, isso será penalizado. Acredito que os banais vão diminuir bastante, e a despesa vai reduzir drasticamente. Em termos de Brasil, isso é uma redução do custo Brasil na veia, porque são 30 bilhões de reais por ano que se gasta com Justiça do Trabalho, apenas do lado empresarial, sem contar o governo, claro. Agora, vai haver algum gasto com conflitos mais complexos, porque no momento em que o juiz falar, olha, eu não vou atender este item da reforma porque ele é inconstitucional, isso se transforma num processo mais complexo. O advogado terá que argumentar com muita competência e talvez ir subindo, né, nas instâncias para poder defender esse item que está claro na lei, mas que não está claro na cabeça do juiz. Eu não sou da área jurídica, eu sou da Faculdade de Economia. Na Faculdade de Economia, nós lemos uma lei e nós achamos que o que a lei está querendo fazer é o que está escrito nela. Mas lá nos meus colegas da Faculdade de Direito, eles dizem que não é bem assim, não. Que pode ser, pode não ser o que está escrito ali. E a semana passada, numa reunião dos juízes trabalhistas, lá em Brasília, eu vi um ministro do Tribunal Superior do Trabalho dizer o seguinte, olha, a norma não é o que está no texto da lei, é aquilo que se extrai do texto da lei. Ministro Godinho, do TST. Isso aqui, para nós, dá arrepios, porque se é aquilo que que se extrai da lei, ele está querendo dizer o seguinte, é aquilo que eu penso a respeito do que o texto quer dizer. Se isso é assim, a insegurança jurídica é total. Isso aqui é a coisa mais perversa para o investimento. Qual é o investidor que vai investir? Quando você fala assim, bom, a lei é esta, mas se você tiver alguma encrenca pela frente, vai depender daquilo que o juiz pensa. É muito sério isso aqui. Então, veja, essas ações são muito mais complexas de serem atacadas. Aquele advogado que faz advocacia por atacado, que tem 30 casos e que manda para as audiências os seus estagiários para simplesmente tocar para frente, talvez isso diminua bastante, mas vão surgir casos mais complexos. As empresas precisam estar preparadas para isso. No médio prazo, 2019 e 2020, eu acredito que as empresas vão descobrir a forma de otimizar o tempo do trabalho usando os novos contratos. Elas vão, aos poucos, começar a contratar parcial, intermitente. Não vai ser de repente, ela vai ter que tatear, até aconselhável fazer um projeto piloto e devagar. Deverá melhorar a produtividade do trabalho. Existe uma estimativa do Ministério do Planejamento que a reforma trabalhista deverá contribuir para 1,5% a mais de produtividade do trabalho nos próximos 4 anos já. Melhorando a produtividade, vai melhorar investimento e crescimento do PIB, portanto, vai melhorar empregos.
há um estudo do Banco Itaú que mostra que isso deverá ocorrer em termos de 3,2% nos próximos 4 anos. Então, de médio prazo, a reforma trabalhista vai já começar a trazer efeitos muito positivos no campo do emprego. Muitos perguntam, mas a reforma vai gerar emprego? Nenhuma lei é capaz de gerar emprego. Se fosse possível gerar emprego por lei, não haveria desemprego no mundo inteiro. A primeira coisa que um governante ia fazer é aprovar uma lei contra o desemprego, não é isso? Mas não é. Agora, uma lei pode criar condições para estimular investimentos e aí gerar emprego. E é isso que essa lei deve fazer no médio prazo, no meu entender. E no longo prazo, nós vamos ter uma mudança cultural no Brasil com essa lei. Os agentes envolvidos vão ter que mudar muito. As empresas, os empregados, os sindicatos, os magistrados, os procuradores, os fiscais do trabalho. É uma mudança cultural. E as próprias relações do trabalho tenderão a ficar mais amigáveis, menos conflitivas, menos judicializadas. Finalmente, lição de casa. O professor tem que passar a lição de casa, né? Não pode deixar de passar a lição de casa. Então, vou passar uma lição de casa para vocês aqui. Eu penso que é de responsabilidade das empresas, hoje, difundir bem, com muita precisão, a lei, porque os empregados estão muito aflitos. Estão achando que a nova lei revogou tudo, revogou a CLT. Precisa dar conforto para os empregados. Então, é um papel importante das empresas de conversar com os empregados. Eu tenho falado isso para muitas empresas, e alguns falam assim, mas essa não é minha função. Eu falei, se não é sua função, vai ser função da central sindical que vai falar tudo o contrário. Então, decida. Os seus empregados são os seus empregados. Agora, eles vão ser os ouvintes da central sindical. Se você acha que não é responsabilidade sua fazer a pedagogia, não faça. A central vai fazer a antipedagogia. Por isso é que eu estou aqui dizendo, neste público, que vocês podem ser multiplicadores. Não é? Quando eu fui convidado para falar aqui, me informaram que havia muitos profissionais de RH, de gestores, de setor jurídico, etc., que vocês podem se transformar em multiplicadores. Podem usar esse material, se quiserem, ou simplificar esse material, o jeito que acharem mais conveniente, para difundir com precisão a reforma trabalhista. O maior beneficiário com a reforma trabalhista é o trabalhador brasileiro, não há nem dúvida. Faz parte da lição de casa redobrar o respeito para com os empregados e para com os sindicatos laboral. Não é hora de revanchismo. E nem hora de oprimir. Isso é muito perigoso. Se começar o revanchismo, agora é nós, né? O próprio Congresso que aprovou essa lei, mais na frente ele pode desmanchar todinha essa lei, especialmente se o Lula voltar a ser presidente da República. Não só isso, o próprio judiciário pode começar a torpedear esta lei aqui. Então, acredito que não é hora de revanchismo. Essa lei não foi feita para a empresa. E muito menos para a empresa interpretar como, bom, agora chegou a minha vez. Eu estou falando isso porque eu estou ouvindo de muitos empresários dizer o seguinte para os empregados, olha, agora, todos aqueles benefícios que vocês tinham aí, que a gente... lanche, condução, acabou, viu? Agora a nova lei é 0. Isso é tudo que os inimigos precisam para combater a lei. Não é hora de revanchismo nem de opressão. Eu sei que vocês respeitam os empregados e respeitam os sindicatos laborais, mas é hora de redobrar esse respeito, no meu entender. E os dirigentes sindicais, e aqui há dirigentes sindicais, o presidente é um dirigente sindical, ajudar as empresas a difundir bem a lei e de aplicar a lei com segurança. Para tanto, será muito importante preparar os profissionais da área do trabalho, advogados trabalhistas, gestores de RH, chefes de pessoal, contadores e vários outros profissionais que serão chamados a aplicar a lei. A lei precisa ser aplicada com muito cuidado, sugiro que seja aplicada aos poucos, gradualmente,
porque há muita complexidade na aplicação da lei. Eu não vou entrar aqui, mas eu acho que o painel pode entrar nesta parte. Há muita complexidade na aplicação desses vários preceitos legais. Por exemplo, se a empresa está concedendo um benefício aos empregados por força de uma convenção coletiva que vai terminar só em 2019, nada disso aqui pode ser aplicado, porque, não é, estou exagerando, esse benefício não poderá ser cancelado por força dessa mesma convenção, mesmo que haja outros dispositivos nesta nova lei. Está claro? Estou dando apenas um exemplo da complexidade de aplicação dessa lei. Se a empresa firmou uma convenção coletiva que diz assim, olha aqui, ó, o horário de almoço é de 1h30, ela só vai poder mudar isso aqui repactuando, renegociando. Do contrário, terá que respeitar até o fim da convenção, que é o 2019. Se por acaso ela assinou um termo com o Ministério Público, um TAC, né, de ajustamento de conduta, dizendo, olha, eu não vou terceirizar a atividade fim, ela se comprometeu com o Ministério Público e não vai terceirizar a atividade fim, ela terá que cumprir isso. Ou renegociar com o Ministério Público. Ou entrar com uma ação, e aqui já não é mais meu campo jurídico, uma ação para poder anular aquilo que ela assinou com o Ministério Público, argumentando que agora são novas regras, etc, etc. Então, a aplicação exige cautela. E eu recomendo o máximo de cuidado na aplicação dos vários preceitos da reforma. A reforma é imensa, eu acho que seria uma aventura e uma temeridade querer aplicar tudo de uma vez. E eu estou deixando aí o meu e-mail. Não se acanhe, mande as dúvidas para mim, que eu terei todo prazer em responder para vocês. Muito obrigado.